Após a leitura, eu irei dizer essa palavra do Senhor, e todos que creem respondam com amém. Se você não crê, não responda, mas se você crê, que é o caso de todos aqui, eu creio, responda com um amém. Nós iremos orar mais uma vez. Apocalipse 2, verso 18, diz assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e que ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender de sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós e os demais que estão em Tiatira, que a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que todas as coisas, ao ponto de entrar, ó Deus, o mais profundo da nossa alma, discernir nossos pensamentos que estão desnudados diante dos teus olhos de fogo. E diante dela e diante de ti mesmo prestaremos contas, ó Deus. Que a sua palavra fale conosco, que ela não volte para ti vazia, pois isso é impossível, mas que o Senhor conceda-nos graça a continuarmos naquilo que o Senhor aprova, e conceda-nos, ó Deus, arrependimento para abandonarmos as práticas que o Senhor detesta e abomina. E que tudo seja para a sua glória, ó Deus, não para a nossa glória, não para a glória da nossa igreja, mas para a sua glória, custe o que custar. O Senhor é glorificado e a tua igreja genuína é edificada na sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos já, sabendo que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse mês de junho lançou uma série, um documentário lá na Amazon Prime, chamado Felicidade Aparente. E é um documentário que vai acompanhar e mostrar para nós uma família muito famosa nos Estados Unidos, chamada a família Dugars, alguma coisa assim na pronúncia em inglês. E essa família, irmãos, ela ficou extremamente famosa e popular nos Estados Unidos por ela ser a demonstração pública do que é ser uma família conservadora cristã. O casal Duggar, eles começaram normal, dois evangélicos ali se casaram, queriam ter 2 ou 3 filhos no máximo, iam para a igreja, mas alguma coisa mudou na vida deles, eles começaram a ir numa outra igreja. Eles eram batistas, mas começaram a ir numa igreja não denominacional, e nessa igreja eles foram ensinados algumas coisas, e uma coisa boa, mas talvez eles tenham levado ao extremismo, é a quantidade de filhos. Eles tiveram 19 filhos biológicos, e isso chamou muita atenção de todo mundo, porque o pai, ele quis se candidatar a alguns cargos políticos, não conseguiu, mas estava lá ele com seus muitos filhos, não é? E eles foram contratados depois para fazer uma série, um reality show sobre a família deles. E esse reality show não é o que lançou agora, o que lançou agora é o depois. Nesse reality show mostrava a família dele como sendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Eles eram homeschoolers, ensinavam os filhos em casa, os 19 filhos,
Na época 17, depois 18, 19. Né? O nome da série era 18 contando, depois na outra temporada era 19 contando, no sentido que eles vão ter mais filhos. E 19 filhos, a casa estava impecavelmente limpa, o que todo mundo sabe que é uma impossibilidade real, né? Adolescente filho é difícil. Todo mundo sorrindo o tempo todo, as crianças elas cresciam já diante das câmeras, atuando, posando, vendo o melhor ângulo para tirar a foto com o sorriso mais bonito, como se fosse a coisa mais feliz do mundo. Todos nós, sem exceção, amaríamos conhecer uma família dessa. Pregavam o evangelho, ensinavam os filhos em casa e mostrava as câmeras, as meninas, eram 9 meninas e 10 meninos, as meninas cozinhando assim, coisas maravilhosas o tempo todo, todas muito bem recatadas. Eles tinham uma fé bem ignorantinha, bem bobinha, no sentido de não pode ouvir música do mundo, mulher não pode usar calça, essas coisas bem legalistas de um fundamentalismo norte-americano de primeira geração. E aí os filhos cresceram e começou a estourar um monte de escândalo interno da família. O filho mais velho foi preso por ter pornografia infantil e por ter abusado de algumas irmãs. E por aí vai. E estourou esse escândalo. O pastor da igreja deles foi condenado por várias denúncias de assédio sexual e por aí vai. Então o nome da série é Felicidade Aparente, ou seja, eles pintaram uma aparência de felicidade para o mundo, ou seja, eles tinham 2,3 milhões de audiência, irmão, de pessoas assistindo eles. Era muito famoso esse programa, eles ficaram muito ricos, assim, por assim dizer. E estava lá, epítome do conservadorismo cristão, homeschool, tudo que um monte de gente gosta de ver. E por dentro estava essa podridão acontecendo. É mais ou menos paralelo ao que estava acontecendo nessa igreja lá em Tiatira. Era uma igreja muito boa, vibrante, tinha um testemunho externo muito bom, mas que por dentro estava sendo corroída por um falso ensino associado aqui com essa mulher Jezabel lá do Antigo Testamento. E é o mesmo problema da igreja anterior, de Pérgamo. Pérgamo também, Jesus elogia o testemunho deles, mas diz, olha, vocês estão permitindo na igreja falsas doutrinas, e isso eu abomino e detesto. Se arrependam, senão eu vou vir contra vocês. Aqui é a mesma coisa no sentido geral, mas existem algumas particularidades aqui em Tiatira que Jesus chama a atenção dela. Então vamos lá, irmãos. Primeiramente, a gente sempre tem uma apresentação de quem Jesus é, aqui no verso 18. Ele diz que ele é o Filho de Deus, que ele tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Essa imagem aqui vem lá de Daniel 10. Irmãos, a gente precisa entender algo de Daniel aqui. Daniel, ele tem passagens centrais onde Jesus aparece como pré-encarnado, como Deus, e elas formam todo no livro da sua teologia sobre Jesus. Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem aquela visão da estátua, cada parte da estátua simbolizava o império mundial, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, por assim dizer. E aí Daniel ele vê uma pedrinha, o Nabucodonosor também vê uma pedrinha vindo do céu e bate no pé dessa estátua, essa estátua vira pó. E essa pedrinha se torna uma montanha que enche toda a terra, e Daniel fala que esse é o reino de Deus. Mas essa pedrinha que destrói os impérios malignos das trevas é o próprio Messias, é Jesus. Por quê? Essa pedrinha ela volta a aparecer em Daniel 3, por exemplo, 3 e 4, onde você tem ali os 3 judeus jovens com o novo nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abednego, indo para a fornalha por causa do testemunho deles de não se dobrarem diante de Nabucodonosor, rei da Babilônia. São mandados na fornalha 7 vezes aquecida, onde não sobraria nada deles, e Nabucodonosor vê lá dentro um quarto homem, e ele diz: esse quarto homem parece o filho dos deuses, ou filho de Deus. Era de fato o filho de Deus, estava ali com os 3 meninos, era o próprio Jesus, que estava mostrando o seu poder superior ao poder da Babilônia e ao poder do fogo. E em Daniel 7, nós temos
as bestas, feras, quiméricas, monstros, que são símbolos de estados totalitários, da mesma forma lá de Daniel 2. E você tem ali o Filho do Homem vencendo a besta, vencendo o império e estabelecendo o reino de Deus. E em Daniel 10, esse Filho do Homem volta para lutar de novo contra o reino mundial da época, e ele é descrito como tendo olhos como chama de fogo e pés como o metal que brilha. Então Jesus está se colocando como o Messias de Daniel, aquele que é o Filho de Deus, que tem os olhos como fogo e que tem os pés como brilhão. Tudo isso daqui, irmãos, é uma descrição que a gente viu no capítulo 1 de Jesus como juiz. Seus olhos são como fogo, porque nada passa despercebido da sua onisciência, e fogo significa o juízo da sua ira. O fogo significa que ele não suporta pecado, e os pés, como metal brilhante, simboliza a sua perfeita santidade. Cada passo que ele dá, que ele é e faz, demonstra uma perfeição em santidade absoluta. Só que lá em Daniel, toda essa descrição do Filho do Homem, da pedra, do Filho de Deus, é contra os impérios das trevas que são anti-Deus. Aqui Jesus se apresenta com esses atributos contra a sua igreja. Em outras palavras, Deus está dizendo: antes de eu julgar o diabo, de eu julgar os impérios deste mundo, antes de eu trazer juízo sobre o ímpio, o diabo e seus demônios, eu estou aqui como juiz dentro da minha igreja, e eu vou julgar e destruir toda a igreja e todos aqueles dentro da igreja que não se submetem a mim. E o sentido último dele ter esses olhos de fogo e esse pé brilhante é desnudado depois no verso 23. No verso 23 ele vai falar que vai matar os filhos de Jezabel, para que todas as igrejas conheçam que ele é quem? Ele diz: para que toda a igreja saiba que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e que eu darei a cada um de vós segundo as suas obras. Isso aqui é uma alusão exata de Jeremias 17:10. Em Jeremias 17:9, Jeremias diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, corrupto, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, a nível humano de criatura, ninguém conhece a maldade do coração humano. E aí o verso 10: eu, o Senhor, conheço a mente e som dos corações, para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, os seus olhos de fogo estão aqui como uma descrição, a pintura dele como juiz, e ele é um juiz que sonda exaustivamente o seu e o meu coração, cada pensamento, cada sentimento, cada desejo, cada plano, cada memória, cada manifestação desse coração no seu corpo, cada gesto, cada olhar, cada expressão facial, cada passo, cada obra. Jesus conhece exaustivamente. Nada escapa dos seus olhos de fogo, absolutamente nada. E é muito interessante pensar nisso, irmãos, quanto Jesus nos conhece, porque eu estava meditando faz um tempo, desde que eu virei pai, de que os pais cristãos, os não cristãos não, meu pai não sabe absolutamente nada sobre mim, mas os pais cristãos, eles devem conhecer tanto os seus filhos, até mesmo mais que os próprios filhos conhecem a eles mesmos, porque a gente tem mais tempo, mais quantidade de informação sobre eles do que eles têm, a gente observa eles de fora. Só que além disso tudo, nós lemos os nossos filhos com os óculos do Evangelho, da Palavra de Deus. Por isso que a gente conhece mais eles do que eles mesmos. Quando a Alice ou o Nicolas casarem, o marido dela, a esposa dele, vão conhecer eles no sentido íntimo, mas a nível de quantidade, um pai e uma mãe cristã, eles conhecem, são as pessoas que mais conhecem os seus filhos. Só que Jesus, irmãos, é um outro nível ainda de conhecimento. Ele nos conhece antes de nós nascermos, antes da fundação do mundo. Ele conhece cada milímetro, sem esquecer nada, cada milissegundo das nossas vidas.
Ele nos conhece extensivamente de forma perfeita e na profundidade de forma perfeita. Ele nos conhece infinitamente mais do que nós jamais nos conheceremos, mesmo na eternidade. Ele tem um conhecimento de Criador, enquanto nós temos um conhecimento de criatura. Ele tem um conhecimento ilimitado, eterno, que não conhece limites e que é caracterizado por uma sabedoria absoluta. Ele nos vê como nós realmente somos. Nós podemos enganar nossa igreja, nossa família, até mesmo nós mesmos, mas nada engana o nosso Senhor Jesus. Você pode contar a história que for da sua vida, você pode reduzir algumas coisas para que a sua narrativa da sua vida seja parecida com aquilo que você quer que você seja, com aquilo que você quer que pareça para as pessoas, mas Jesus conhece tudo. Ele nos conhece completamente e Ele é o nosso juiz. O texto diz, verso 23, para dar a cada um segundo as suas obras. É por isso que você não pode se aproximar dele pelas suas obras. Porque se você se aproximar a ele pelas suas obras com meia dúzia de boas obras, ele sabe que por trás dessa meia dúzia de boas obras tem um oceano de sujeira, de pecado por trás. A única forma de se aproximar dele é nos termos dele, fé genuína. E ele vai elogiar a igreja por causa disso. Então, em segundo lugar, o elogio que ele dá para a igreja está lá no verso 19 do capítulo 2. Vejam lá comigo. Apocalipse 2, verso 19. Ele diz: por eu conhecer absolutamente todas as coisas, a igreja te atira. Eu conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Vamos parar por aqui. Quando Jesus disse que conhece essas coisas, que é o que caracteriza um cristão e uma igreja genuína, ele não está levando a banho-maria. Eles realmente tinham obras, amor, eles se amavam, amavam o mundo, amavam todas as pessoas, ao próximo como eles mesmos. Eles tinham uma fé em Jesus. Quando Jesus olha para a igreja, a gente atira e diz: vocês têm fé. E eles tinham perseverança e serviço. A palavra serviço aqui no grego é diaconia. Todos aqui, no sentido amplo da palavra diaconia, serviam uns aos outros. Então a igreja de Tiatira não ficava esperando o pastor da igreja fazer as coisas, não ficava esperando os diáconos da igreja fazer as coisas. Todos já se colocavam numa posição de diaconia, lato sensu, e serviam uns aos outros. Ou seja, o testemunho dessa igreja é muito bom, irmãos. E é o próprio Jesus que está julgando: olha, vocês estão muito bem nessas áreas. O testemunho de vocês está intacto. Obras, amor, fé, esperança, não somente isso. O elogio termina dizendo que sei que as suas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Não era uma coisa estagnada: não, a gente está muito bem aqui, então vamos manter. Não, vamos crescer cada vez mais. É o oposto de Éfeso. Éfeso tinha o quê? Doutrina boa, perderam o primeiro amor, não estavam testemunhando corretamente o evangelho. Tiatira tem o quê? Falsa doutrina lá no meio, mas apesar disso, as boas obras que Jesus elogia e aceita eram mais numerosas que as primeiras. Isso é o que Jesus espera de toda e qualquer igreja: obras, amor, fé, esperança, diaconia e crescimento nessas obras. Ou seja, se daqui a um ano a nossa igreja estiver da mesma forma que hoje, Jesus está dizendo: arrependam-se, senão eu vou vir contra vocês. Se daqui a 10 anos nossa igreja estiver igual ao que é hoje, Jesus está dizendo: nós estamos dando tempo para vocês se arrependerem, se eles estão se arrependendo. Porque Jesus não permite uma igreja saudável diminuir em obras, e Ele também não permite uma igreja saudável continuar naquilo que estão fazendo.
A única coisa que Jesus permite, elogia e espera é que a igreja saudável, qualquer ela que for, cresça. Cresça cada vez mais. E aí vem a crítica, no verso 20. Até aqui está muito parecido com a igreja dos Núgares. Eles estavam crescendo em popularidade, crescendo em testemunho, crescendo seus filhos, crescendo na educação domiciliar, crescendo em todas as coisas. Aí vem aquele mas, aquela adversativa que quebra as pernas da igreja. Verso 20: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comer carne sacrificada a ídolos. O diferencial da igreja de Pérgamo era que Pérgamo, aquele falso ensino, que é a mesma prática no final das contas, que é participar da idolatria civil daquelas cidades. Em Pérgamo nós temos o que? Balaão. Em Tiatira nós temos o que? Jezabel. E essa mudança, irmãos, reparem na linguagem de Jesus aqui: toleras Jezabel. O que lembra a mente? 1 Reis, a mulher de Acabe, que prostitui Israel diante dos ídolos. Mas aí ele historifica isso numa personagem da igreja. É uma mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem carnes sacrificadas ao ídolos. Ou seja, tinha uma mulher lá na igreja de Tiatira que estava profetizando, estava pregando, estava ensinando a igreja. Quando Paulo já tinha dito que uma mulher não pode exercer a autoridade de homem da igreja no contexto do culto e pregar, essa igreja estava permitindo que essa mulher pregasse na igreja, e o que ela estava pregando levava aquela igreja a se prostituir espiritualmente, a cometer idolatria. Esse é o primeiro ponto interessante aqui. Mulher tomando a frente da igreja. Em outras palavras, a gente sabe que não existe pastora, é uma ficção, é um fingimento, não existe na Bíblia, portanto não existe na realidade. As mulheres que dizem pastoras, elas estão indo contra Deus e o texto sagrado. E as pessoas dizem: não, a minha pastora é uma bênção, ela me abençoa, eu fui convertido por causa da palavra dela, a minha família mudou por causa dela, ela é a ungida do Senhor. E aí Jesus olha e fala: ela é Jezabel. E a pessoa diz: como que você pode falar uma coisa dessa? Aí eu sou Jesus, não é o William que está falando, é Jesus dizendo que a mulher que se coloca numa liderança da igreja e profetiza e prega, Jesus olha para ela, ele não diz: é uma pastora, é uma bênção. Ele não diz: não, tudo bem, né? É o contexto histórico da época, de cada época muda mesmo, a gente está numa época mais feminista, numa época mais igualitária. Não, Jesus olha para essas mulheres que têm a melhor intenção do mundo, por assim dizer, pode ter a melhor intenção do mundo, e diz: eu sou dos corações. E essa mulher é Jezabel. Irmãos, Jezabel é a epítome da prostituição no Antigo Testamento. Ela era tão perversa e tão maligna que um dos maiores profetas antes de Jesus, o profeta Elias, teve medo dela. Enfrentou lá centenas de profetas de Baal, zombou de Baal na cara dura e depois foge de medo dela. Tamanha era a presença maligna daquela mulher. E o texto de 1 Reis vai dizer que Acabe, ele, quando casa-se com essa Jezabel, que era uma mulher pagã, a partir dali a coisa começa a piorar tanto. É ela que elege os profetas de Baal, e é ela que leva todo Israel a se prostituir em idolatria. Jesus está dizendo: olha, essa liderança sua aí, igreja de Tiatira, é uma das piores prostituições da história. É pior do que as prostitutas do mundo, porque está fazendo o meu povo, assim como fez o meu povo de Israel no Antigo Testamento, se prostituir espiritualmente. O que constituía essa prostituição, irmãos? O que é esse comer carne sacrificada aos ídolos?
Deixa eu explicar bem isso para vocês. Eu deixei para essa pregação, eu não entrei tanto na pregação passada porque tinha outras coisas a tratar, mas vamos tratar da coisa mais extensamente aqui. Existem contextos diferentes de, por exemplo, 1 Coríntios 8 e aqui Apocalipse 2, a carta da igreja de Pérgamo e Tiatira. Eu vou lembrar vocês do contexto de 1 Coríntios 8, eu já falei umas 3 ou 4 vezes aqui para vocês. 1 Coríntios 8 tinha um pessoal lá na igreja falando que podia comer carne sacrificada aos ídolos e outros falando que não podia comer carne sacrificada aos ídolos. Mas qual que é o contexto? Imaginem só, eu vou fazer a mesma ilustração que eu faço sempre, porque é uma ilustração histórica. Você tinha lá, você era um Corinto, um pagão, você tinha lá o seu comércio, um açougue embaixo, e no segundo andar você tinha um templo dedicado a Zeus, a qualquer deus que seja. Você pegava um boi, uma vaca, um animal que seja, levava ele lá no segundo andar morto, pendurava ele em ganchos no guindastim que tinha lá, vinha lá você como sacerdote, você contratava um sacerdote pagão, ele iria lá, fazia um ritual religioso, abria a barriga desse animal e aquele sangue caía ou em você ou no sacerdote, tipo, te batizando com sangue, e tinha todo esse ritual pagão. Aí você pegava a sua carne, fatiava ela e vendia no açougue. O problema de 1 Coríntios 8 é: eu posso ou não posso comer essa carne? Eu posso comprar essa carne? E Paulo vai falar assim: se você é um cristão maduro, pode, porque o ídolo não é nada, o alimento é purificado por Deus, é só você dar graças a Deus e comer. Agora, se você acha que é pecado e você vai lá fazendo isso, aí você vai estar cometendo pecado. Ou se o Fernando acha que não é pecado e eu sou imaturo, acho que é pecado ainda, e o Fernando me obrigar a ir com ele, falar: para de ser moleque, vamos lá comer carne, e me constranger a isso, os dois estão pecando, porque o irmão mais maduro está fazendo mais fraco pecar, tropeçar, escandalizar, no sentido de levar ele ao pecado. O contexto aqui é você participar da idolatria. É como se você subisse no segundo andar e dizer: deixa eu ver esse ritual aqui, não vai dar nada, depois eu compro a carne sacrificada aos ídolos. É você ir até aquele culto pagão, participar de toda a liturgia pagã e achar que você não está cometendo idolatria. Vocês estão percebendo a diferença entre apenas comprar o produto, alguma coisa assim, e você realmente participar da idolatria? E é por isso que sempre os reformados falam que não tem problema nenhum você ir, por exemplo, numa festa junina, assistir a sua filha. Porque na festa junina, irmãos, ninguém sabe o que está acontecendo ali, ninguém está adorando um santo, ninguém sabe, é apenas uma dança folclórica, não existe um contexto de culto ali. É claro que o pessoal ímpio lá está cometendo idolatria 100% da vida deles, 24 horas por dia, e ali também. Mas você vai lá, come, agradece a Deus, vai embora. Uma outra coisa é você participar de uma idolatria e achar que você não vai ser contaminado por ela. Uma outra coisa é você achar que você pode, por exemplo, flertar com ideologias políticas anticristãs e ser cristão. Eu estou aqui participando da idolatria do progressismo, do marxismo, mas não tem problema, isso aqui é só na política, não vai afetar minha vida. Lá na igreja eu sou cristão. Isso sim se aplica, isso sim é você participar de uma idolatria civil da sociedade e pecar, é você comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu vou num show lá, ouvir uma música e tá um monte de mulher seminua lá, eu não ligo para aquilo lá não. Você está participando daquela idolatria, e não, Provérbios fala que não tem como você colocar fogo na sua roupa sem queimar o seu corpo, e não tem como você queimar o seu corpo sem atingir a sua alma. Era isso que essa profetisa estava fazendo lá nessa igreja. Verso 21, vamos continuar o texto. Jesus vai dizer que deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. O que Jesus vai fazer com essa mulher? Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometeram adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Jesus, que é infinitamente paciente, ele dá um
tempo para as igrejas se arrependerem. Ele dá um tempo para que você se arrependa da sua prostituição. Mas se você não se arrepender, se eu não me arrepender, se Jezabel aqui não se arrepender, ele vai vir contra nós. Verso 23: matarei os filhos dela. Filhos aqui é uma forma de dizer os seus seguidores, os seus discípulos. Então, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo, ou você é filho da santidade da igreja, ou você é filho da prostituição de Jezabel. Jesus está dizendo: eu vou matar os filhos dela, literalmente, eu vou tirar a vida dessas pessoas. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Ou seja, o alvo dessa disciplina absoluta e final de Cristo nessa igreja vai ser as igrejas saberem que Jesus não tolera o falso ensino na sua igreja. Então, uma coisa é uma igreja falsa, completamente falsa. Outra coisa é uma igreja verdadeira, como era essa igreja de Tiatira, e pessoas dentro dela querendo desviar a igreja. Jesus está dizendo: eu vou tirar a vida dessas pessoas, e eu vou castigar elas até que elas não permaneçam mais na minha igreja. Jesus é que faz a disciplina aqui, por causa da incompetência dessa igreja. Verso 24, tem uma coisa extremamente importante aqui para nós. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. Ou seja, havia um grupo da igreja que não seguia essa mulher. A igreja estava dividida entre aqueles que seguem e aqueles que não seguem. E olha o que Jesus falou aqui: aqueles que não conhecem as chamadas, ou seja, um aspas aqui, coisas profundas de Satanás, que é exatamente o conteúdo do que essa mulher, que é vinculada a Jezabel, estava ensinando para aquela igreja. O que significa essas coisas profundas do diabo? Resumindo, ela dizia o seguinte: olha, irmãos e irmãs, não tem problema você ir lá no templo pagão, participar do culto com o seu corpo, se lá no seu coraçãozinho, lá na sua mente dizer: eu não creio nisso. Por quê? Como vocês vão rebater o falso ensino se vocês não conhecem o que está acontecendo lá? Como vocês podem falar que lá no templo a Zeus está acontecendo realmente idolatria, se vocês não conhecem o que está lá, vocês nunca foram lá dentro para saber? Nós temos que ser ativos na sociedade, nós temos que conhecer as coisas. Então, vamos lá conhecer esse culto pagão, vamos lá participar dessa idolatria da cidade, para que aí sim, agora eu conheço as coisas profundas de Satanás, agora sim eu não vou mais, eu posso criticar por idolatria e eu não vou mais lá. É a mesma mentalidade dos nossos dias de dizer: olha, você precisa conhecer o mundo para você saber que é errado, para você depois então viver uma vida santa. Então, se é adolescente, se é jovem, vai curtir o mundo, vai usar droga, vai beber, para você saber que é ruim, vai namorar com tantas pessoas que você quiser, para você saber que é ruim. Isso foi o ensino da minha casa durante toda a minha infância e adolescência, e é muito comum hoje. O jovem está aqui na igreja, ele se desviou um pouco, ele está dormindo com a namoradinha dele, mas não tem problema, isso é coisa de jovem, ele vai saber que é ruim, depois ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Essa mentalidade é uma mentalidade que se prostituiu como Jezabel lá em 1 Reis. E por trás desse discurso, dessa narrativa, está uma compreensão dualista do ser humano, no sentido de que o meu corpo não tem lá muita importância o que eu faço com ele, o que importa é o meu interior, o que importa é a minha alma, o que importa é o meu espírito, o que importa é a minha espiritualidade. O que eu faço com o meu corpo não tem problema nenhum. Então o meu corpo pode estar presente no culto pagão,
mas a minha alma está lá guardadinha. O meu corpo está lá vendo as prostitutas do tempo pagão, mas não, eu estou aqui guardado pelo poder de Deus. É uma compreensão pagã, grega, platônica, diabólica, prostituta, absolutamente contra Deus e contra sua palavra. A antropologia bíblica, a noção de ser humano na Bíblia é uma noção integral, corpo e alma. O que você faz com o seu corpo tem tudo a ver com todo você. O seu corpo será ressuscitado nos últimos dias. E os textos que falam do julgamento final sempre falam: eu vou julgar vocês, dar a cada um de acordo com o que vocês fizerem com o seu corpo, de acordo com as suas obras. Nós não somos almas presas num corpo. O nosso corpo é bom, é criado por Deus e constitui a nossa integralidade enquanto seres humanos. Portanto, todo pensamento que diz que o corpo não presta, não vai afetar-nos, é anticristão, antibíblico. Deus nos criou com corpo, Deus nos criou com cérebro, Deus nos criou com todos os nossos órgãos, e nós somos um ser unificado. Nós somos uma unidade integral, sim, na sua diversidade, da parte espiritual e material, mas a parte espiritual e material são unidas. Não tem como você fazer algo com o seu corpo e sem afetar a sua alma e vice-versa. Irmãos, nós somos culpados, nós como igreja evangélica, por toda essa bagunça de identidade de gênero na nossa época. Porque no século XIX, a igreja e homens como Kierkegaard e outros, influenciados pelo romantismo, vão dizer: olha, o que importa é o sujeito, é a sua subjetividade, é a sua emoção, é o seu sentimento. O seu corpo não presta, o seu corpo não tem problema, a instituição não tem o menor valor, a liturgia, a concretude da fé não tem o menor valor. E as gerações ensinaram isso para os seus filhos, e os filhos dizendo: então não tem problema que eu faço com o meu corpo, então eu vou me dar aqui a todo tipo de vontade que eu tenho, porque o meu corpo é servo, é escravo, é algo abaixo da minha vontade, da minha alma, por assim dizer. O que importa é minha alma, então eu sinto que eu sou uma coisa diferente daquilo que o meu corpo está falando. Irmãos, isso é um resultado, é um fruto de uma mentalidade dualista, não integral. Nós afirmamos o pecado. E aí eu passei com uma nutricionista esse dia, eu fiz uns exames, não vi o resultado ainda, mas parece que a minha tireoide, eu nem sei o que é isso direito, está alterada. Eu fui pesquisar e dizem que a tireoide muda o humor. Irmãos, prestem atenção, quando eu me iro, eu peco, independente da minha tireoide, independente do meu dia, se foi estressante ou não, independente se tem alguma coisa errada no meu corpo ou não, mas a causa do meu pecado pode ser um distúrbio no meu corpo. E santidade não seria apenas eu buscar não me irar mais, mas também buscar tratar o meu corpo. Se tem algo errado com o meu cérebro, isso vai afetar o meu corpo e vai afetar a minha espiritualidade. E afirmar as duas coisas não é negar nem o pecado, nem a realidade concreta do nosso corpo, que também é afetado pelo pecado de Adão. Nós precisamos destruir na raiz essa mentalidade grega que estava inundando a igreja de Tiatira. Estava fazendo que, no fim das contas, eles se prostituíssem achando que não estavam sendo adúlteros e idólatras espiritualmente falando. Verso 25:
Ele fala que eu não colocar outra carga sobre eles, mas conservai o que tendes até que eu venha. E aí vem a recompensa, o galardão, que tem em todas as cartas. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos do oleiro. Isso aqui, irmãos, vem do Salmo 2, verso 8 e 9, onde o Messias e Deus estão ali reinando, os ímpios estão zombando deles, e Deus fala que o seu rei, o seu Messias, irá governar as nações com cetro de ferro e as quebrará como um vaso que é quebrado pelo oleiro. Isso aqui é a linguagem todinha do Salmo 2. No Salmo 2, o Messias, o rei messiânico, é aquele que reina sobre as nações, e as nações ímpias são destruídas por esse rei messiânico no julgamento final. E aqui Jesus está dizendo: olha, ao que vencer, irá participar comigo do meu juízo contra os ímpios e o pecado e o diabo. É isso que está dizendo. Quem vencer vai receber autoridade com cetro, e com ele regerá as nações. É o que a gente está vendo na escola bíblica, lá em 1 Tessalonicenses 4. Quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos, os que estiverem vivos vão ser convocados com ele no ar, com uma trombeta de guerra, e nesse contexto bélico cósmico da batalha final, nós, atrás de Jesus, indo à nossa frente, iremos executar o juízo final. Iremos participar do julgamento final debaixo da autoridade de Jesus. Ou seja, aqueles da igreja de Tiatira que estão resistindo a Jezabel, que estão resistindo a uma cosmovisão pagã, que estão resistindo à idolatria, Jesus está dizendo: vocês vão reinar comigo e vocês vão destruir Jezabel e toda a idolatria e prostituição. É a mesma coisa que termina Romanos. Paulo termina Romanos dizendo que, ele fala assim: irmãos, em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Mas isso de Gênesis 3,15 não era para Jesus? Jesus não é aquele que esmaga o diabo debaixo dos seus pés? Paulo fala: sim, mas nós, a igreja, por estarmos unidos a Jesus, estamos tão identificados com Ele, que no seu exercício de julgamento final, os pés de que vai esmagar a cabeça da iniquidade, do diabo e do pecado, é os pés de Jesus e é os pés de toda a igreja. Ou seja, o julgamento final para nós é um julgamento de galardão, de entra no gozo do Senhor, servo bom e fiel. E ao receber esse galardão, a igreja julga o mundo e o diabo e os seus demônios. E não somente isso, verso 28. O verso 28 é uma outra forma de dizer a mesma coisa do verso 27. Ele diz assim: também lhe darei a estrela da manhã. Isso aqui vem lá de Números 24, 17. Ironicamente, Balaão, o falso profeta, verdadeiramente profetiza algo verdadeiro sobre Jesus. E Balaão diz lá em Números 24: olha, eu vejo de longe, não está claro para mim essa visão, mas vem aquele que vai governar as nações, que é um dos fundamentos do Salmo 2. E ele vem e ele é a estrela da manhã. Ou seja, estrela da manhã é uma forma simbólica de dizer e de se referir ao reino messiânico de Jesus. Receber a estrela da manhã é receber esse reino, é participar desse reino eterno. Então Jesus, como juiz final, ele julga todos, mas a igreja que persevera até o fim, o indivíduo que persevera até o fim, vai participar desse julgamento e herdar o reino eterno e messiânico. Essa é a recompensa nossa. Isso é mais uma pequena janelinha da eternidade para nós. Verso 29: quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra desse contexto de Isaías 6? Quem é idólatra, espiritualmente surdo, não consegue ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem o coração transformado, o tampão do ouvido sai e consegue ouvir. Jezabel aqui, Jesus está dizendo: eu dei tempo para você se arrepender e você não se arrependeu. Ou seja, ela não estava conseguindo ouvir Jesus por causa da sua idolatria. E esse ouvir é espiritual, e esse ouvir é sinônimo de obedecer. Então, se você está ouvindo o Evangelho domingo após domingo, mas você não está obedecendo, é porque você não tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Porque você está entregue à idolatria do seu coração. Por outro lado, Jesus: olha, eu estou tirando tempo, se arrependa. Eu sou longânimo, eu sou paciente, como a gente viu ontem com o Fernando aí dos homens. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, Jesus está chamando Jezabel para se arrepender. Lá no contexto de 1 Reis, quando Acabe é confrontado pelos profetas, ele se arrepende. Ou seja, um rei ímpio, maldito, que desviou Israel, que perseguiu Elias, ele se arrepende no pano de saco em cinzas. Jesus está dizendo: Jezabel, se arrependa. Filhos de Jezabel, filhos da prostituição e da idolatria, se arrependam e voltem-se para mim, e eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Se a palavra de Jesus e a descrição de Jesus ela é absolutamente pesada como juiz escatológico, por outro lado está chamando: se arrependam, porque o meu amor e a minha paciência também não têm limites. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Amém?